Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, depende muito do horário que você está assistindo. Mas agora é boa noite, nós estamos na quarta-feira, né, ao vivo, falando com você aí do outro lado, você que acompanha o Assim Podcast. Hoje a gente está recebendo uma pessoa também muito ligada à comunicação, ao jornalismo, já já eh, vamos apresentar aqui. O nosso Assim Podcast, você sabe, é um espaço que procura trazer pessoas com histórias interessantes. E aqui a gente fala de tudo sem fazer aí juízo de valores, sem propaganda política, sem nada partidário aqui. Todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, desde que a gente preserve aquela, né? A ética e a democracia, tá certo? Então, muito bem-vindo, se inscreva no canal, no Assim Podcast, e também aí no Estúdio Digital TV. E se inscreva, né? Deixe lá o seu ok, o seu joinha, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as novidades. E toda semana a gente sempre tem alguém aqui para contar histórias muito, muito interessantes sobre eh, a profissão, mas principalmente vamos falar também do ser humano, né? Que é tão importante. E hoje nós estamos recebendo aqui, ele é jornalista, ligado à cultura, à literatura, escritor, poeta, compositor também, e participou e participa da vida de Sorocaba, mas tem muitas histórias para contar desde lá da década de 70 sobre a comunicação, a cultura, os momentos assim mais de protesto na nossa cidade e tudo que aconteceu aqui em Sorocaba acabou virando também manchete aí no Brasil inteiro, como vem acontecendo ultimamente, né? Então, nós estamos recebendo aqui o José Carlos Finês. Aliás, Finês, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa extremamente conhecida, principalmente em Sorocaba e região, tem uma história riquíssima do jornalismo, da cultura, das atividades, vou colocar assim, políticas, né? Sim. Também, né? E que depois a gente vai falar durante o nosso assim podcast sobre esse trabalho que ele faz na loja de ideias, que é editar livros, e vários, que a gente tem vários exemplares aqui, ó. E ele vai falar também um pouco. Mas, Finês, primeiramente, depois de agradecer você, queria saber o seguinte: como é que você começou nessa sua saga aí de jornalismo, de comunicação? E primeiro, assim, você nasceu em Sorocaba, porém em Votorantim, né? Quer dizer, você é anterior à emancipação da cidade, é isso? Sim. Joel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, é muito grande. Boa noite, bom dia também, né? Para quem É, for ver, bom dia, boa tarde, boa noite, como dizia o personagem. É, é um prazer muito grande estar aqui com você e sua equipe. E falando do que, disso que a gente mais ama, né? Que é essa atividade da comunicação, né? É a coisa que parece que a gente já nasce com isso no sangue, né? Realmente, eu nasci em Votorantim, quando era distrito de Sorocaba. Nasci em 62. Né? Votorantim se emancipou em 63, 63 para 64, né? Então, na minha certidão de nascimento está o cartório de Votorantim. Mas daí, quando eu fiz um RG novo, renovei o RG, eles viram lá e colocaram a cidade de nascimento como Votorantim, São Paulo, né? Então, na verdade, é Votorantim, né? porque É uma questão, um detalhe histórico aí, né? É porque, na verdade, Relevante. só se tornou o gentílico, né, o É, que identifica o local de nascimento da pessoa, o votorantinense só foi votorantinense mesmo a partir de 1965, que é quando o município foi instalado, foi né, 27 instalar, de teve um março, né? processo. Aliás, tem duas datas que são comemoradas lá, 27 né? de março e É, de 1 a 8 de dezembro, né, quando se faz a Semana da Emancipação, que foi quando teve o isso. plebiscito, a votação, né, votaram sim. É uma longa história. É uma história muito legal. Preciso trazer algumas pessoas aqui para contar. Qualquer dia desse vou convidar
Erinaldo Alves da Silva, que foi prefeito 4 vezes da cidade Reinaldo, nossa. e foi vanguardeiro, né? Os vanguardeiros foram aqueles que lutaram pela emancipação da cidade. Então, talvez para ele contar um pouco também dessa história riquíssima de Votorantim. Aliás, um grande abraço ao pessoal de Votorantim. O votorantinense tem esse hábito de tomar a história nas suas mãos, né? O próprio votorantinense é que Sim. definiu isso. Então, Finis, mas aí como é que você caiu de amores aí pelo jornalismo? Como você falou, a gente nasce, ele vai trabalhar com comunicação, existem profissões que você tem que nascer para elas mesmo, né? Algumas você aprende ao longo da vida, mas aquela para a qual você nasceu, tem algumas que se não nascer não vai funcionar nunca, você não vai fazer. Como é que surgiu o jornalismo, a comunicação na sua vida? Olha, o jornalismo, eu sou filho de operários, né? Uhum. Inclusive eu nasci no Hospital Santo Antônio até por uma questão logística, né? Porque a minha mãe trabalhou 30 anos na fábrica de tecidos de Votorantim, né? E eu sou filho de operários têxteis e eu sou o terceiro de três filhos, eu sou o mais novo de três filhos homens que o meu pai Otávio, minha mãe Lola, ambos falecidos, a Maria Dolores, tiveram. E, assim, eu tenho algumas suspeitas, sabe, João? Que é, por exemplo, meu pai, ele vivia com o radinho de pilha a tiracolo, assim. Onde estivesse o radinho de pilha, estava meu pai e vice-versa, né? E ele tinha um serviço noticioso. Ele era um homem que estudou até terceiro ano, terceiro, quarto ano. Naquela época, né, o pessoal, os operários estudavam até terceira, seria hoje terceira série, né? Mais ou menos até aí. Então, mas ele ouvia o serviço em português da BBC de Londres. E ele era uma pessoa extremamente informada. Em casa tinha assinatura de jornal. Então eu me lembro que antes mesmo de eu aprender a ler, eu já folheava jornal, já achava curiosa aquela coisa que vinha todo dia, né? O pão era entregue em casa, o leite era entregue em casa e o jornal também. E, e eu tenho a sorte de que meus irmãos mais velhos, o Otávio e o Enéas, eles levavam muitos discos e muitos livros, principalmente para casa, né? Então, desde muito cedo, eu me tornei. A miopia inviabilizou a minha carreira futebolística, né? Porque eu também, como toda criança, queria ser um jogador de futebol, né? Mas desde muito cedo eu vi que eu errava sempre a bola, errava o chute, né? E então eu fui para esse lado da leitura e me apaixonei pela leitura, desde de tenra idade mesmo. Eu li acho que Oscar Wilde. Então, logo eu aprendi a ler, eu comecei a ler aqueles clássicos, né? Eu lembro uma vez que eu entrei na biblioteca da escola, devia ter uns 12, 13 anos, pedi eu ouvia sempre falar, né? Pedi Ulisses de Joyce. Aí a bibliotecária falou assim, né? Mas esse livro é meio forte para você, hein? Eu acho que você não vai, não seria muito apropriado para você. Tá? Mas eu quero ler. Tal, ela me deu o livro, tinha lá, ela me deu. E lógico que eu levei para casa, não entendi nada, né? Sim. Mas eu tentei, pelo menos, ler, né, naquele momento. Então, lia muito Oscar Wilde, lia Shakespeare, então, as comédias de Shakespeare, Romeu e Julieta, e aqueles clássicos da literatura, de Camerão, né, do Boccaccio. Então, foi uma coisa natural em mim. Quando eu cheguei na sexta série, estudei no Senador Vergueiro até a quarta, depois da quinta no Aquiles de Almeida, né? Eu não sabia que eu tinha essa vocação, eu não sabia, né? Eu tinha uma professora chamada Dulce, né? Que eu sou eternamente grato a ela. Um dia ela chegou professora de português, né? Ela chegou na classe e deu um pito na classe. Falou: vocês não leem, vocês são preguiçosos, vocês não isso, não aquilo. E só o José Carlos ali que a gente percebe que gosta de ler e tal, e de escrever. E tinha dois José Carlos na sala, eu achei que ela estava falando do outro, né? Mas era de mim. E eu, nesse momento, eu tive uma epifania, né?
eu tive eu despertei para isso. Eu falei, nossa, é verdade, eu gosto mesmo. Eu adoro documentários que passavam na TV, tudo mais. Então, muito cedo, daí na oitava série, eu não sabia para onde ia. Um amigo, Carlos Batistella, que é hoje, companheirão até hoje, ele falou, vamos para o Getúlio. O Getúlio tem curso de redator auxiliar. Eu falei, mas o que faz um redator auxiliar? Ah, trabalha em jornal, escrevendo. Eu falei, mas então é a minha praia, é o que eu gosto, né? E fomos para lá, fizemos 3 anos de redator. E saindo do redator, eu já entrei no Cruzeiro do Sul com 18 anos. Antes tive uma passagem rápida por um jornal que ficava ali na Avenida São Paulo, chamava Tribuna de Sorocaba, com 16 anos, né? Eu fui lá, pedi emprego, me deram emprego. Alcides Nicéias, pernambucano, foi meu primeiro grande mestre. Eu brinco que eu era chargista, repórter aprendiz e carregador de mala, porque todo final de tarde eu carregava a mala do seu Alcides Nicéias até o ponto de ônibus, né? Assim. Então, e daí ia embora para casa, né? Então, eu me encontrei muito cedo, Joel. Me encontrei muito cedo e nunca tive dúvida com relação a isso. E não foi por, assim, houve muita resistência por parte do pai, da mãe principalmente, né? Queria que eu fosse contador, no Aquiles tinha contabilidade. Meus 2 irmãos mais velhos são da área contábil, né? Que minha mãe achava que dava mais segurança, né? Mas eu bati o pé, falei, não, vou ser redator, vou trabalhar no jornal e vivi disso a minha vida toda, graças a Deus. Fala, mascotinho, tudo bem? Boa noite, tio João. Você tá bom, meu filho? Eu tô bom. E você? Eu tô bom também. Você Ah, conhece aqui o nosso convidado de hoje, o Zé Carlos Finês? Conheço. Conhece? Conheço. Ah, que bom. Que legal. Viu, é o finês, eu sou meio gordinho. Como é que eu faço pra ficar fininho, igual ele? Pra ficar finês que nem ele? Não é isso, finês? Não. Finês na verdade, Também, o nome é esse, não. O nome é Finês ou você fez uma adaptação? Não, o nome é José Carlos Finês, de batismo, de certidão de nascimento. Depois do ano 2000, meu irmão mais velho começou a mexer com a questão de cidadania italiana. Sim. E daí nós descobrimos que o nono, o Odoardo Emídio, que veio lá da Itália, ele era Finesse, com 2 S, SSI. Então, nós tivemos que retificar todos os documentos nossos, inclusive dos nossos pais já falecidos. Tal. Então, na verdade, hoje, oficialmente, eu sou José Carlos Finesse. Né? Que legal. Que Fininho. legal. É o nome. Finesse é chique demais, né? É demais, né? É muito chique. É chique demais. Mas aí, para você ficar fininho, mascotinho, é melhor você maneirar um pouquinho naquele monte de chocolate que você come, né? É verdade. Eu vi que vocês estavam falando aí. Ele queria ser jogador de futebol. Eu também. O meu sonho também era ser jogador de futebol. Ah, é? Desistiu? É que eu desisti. Porque quando eu ia jogar bola, eu que era a bola. Ah, o pessoal achava que você que era a bola, né? Então, precisa parar de comer esses quilos de chocolate que você come. Eu tô sabendo, viu? E eu parei. Parou, né? Sei. Parou agora há pouco, mas daqui a pouco continua, não é assim? Tio Joel e tio Finezinho. Finecinho. Os dois estão finecinho, né? Você viu que os dois estão fininhos aqui, né? Então, Finês, e aí você começa já na adolescência, com 16 anos, descobrindo esse gosto. Você falou da leitura, de algumas leituras aí, que, na verdade, você disse que do Ulisses, do James Joyce, você não entendeu. Mas, é claro, existe uma questão dos grandes clássicos da literatura, de algumas temáticas, de alguns escritores, que a gente só consegue entender bem mais, com mais idade, né? Não faz sentido. Então, se você lê coisas, eu entrei nessa também. Eu também sempre fui muito
muito aficionado da leitura, da literatura. E eu me lembro de ter lido coisas que eu não conseguia entender o que era aquilo. Né? Eu li O Vermelho e o Negro, de Stendhal, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Um bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams. Aquilo não fazia sentido nenhum. Então, e outras obras que depois, mais velho, aí com mais experiência de vida, né, com mais repertório, que a gente foi descobrindo exatamente o que era. Bom, mas você muito cedo, e isso, essa questão da leitura ajudou muito, né? Imagino que tenha ajudado muito você nesse desenvolvimento já, com 16 anos já, trabalhando no jornal, e esse curso que você falou que hoje você não tem esse tipo de ensinamento, esse tipo de curso, né? Interessante esse. Redator não tinha a menor ideia disso. Do Getúlio Vargas, na verdade, foi minha faculdade. Sim. Porque depois, com 18 anos, eu comecei a trabalhar no Cruzeiro. Aqui não tinha faculdade de jornalismo, eu não tinha condição de viajar para São Paulo. Nem para Campinas, né? Nem para Campinas, que eram os lugares mais próximos. E tinha a figura do provisionado, né? Que era a cidade onde não tinha profissional, não tinha faculdade, eles davam o provisionamento. Então, na verdade, eu não fiz o curso faculdade de jornalismo, faculdade de jornalismo, né? Eu comecei letras na antiga FAF lá, mas aí eu já estava trabalhando no jornal, e no jornal a gente entrava às 2 da tarde e não tinha horário para sair, né? Você entrava às 2 da tarde e ficava lá até 10, 11 da noite, você saia morto de lá, né? Então, eu não consegui prosseguir com o curso. Adorava o curso de letras, tive aula com o professor João Tortello, o famoso João Tortello, né? José Eduardo Vanucci. Então, mas adorava o curso, mas eu dormia na sala de aula. Eu falei, é uma vergonha vir aqui para dormir, não tem condição. E eu tranquei e nunca mais voltei. Aí eu encarei a redação do Cruzeiro como... Falei, não, já que eu não posso fazer a faculdade, a redação vai ser a minha grande escola. Eu vou absorver tudo que eu puder aqui. Então, eu até brinco, eu falo, eu acho uma sacanagem quando a pessoa fala assim, eu sou autodidata. Mas ninguém é autodidata. A gente tem uma série de mestres informais, no caso, né? De professores, de pessoas que te chamam lá, falam, não é assim que faz, é assim, assado, às vezes te puxa a orelha, né? Levei muito puxão de orelha. Mas assim... A gente brincava que quando eu passei pela tribuna com 16 anos, a tribuna, eu fiz a minha primeira reportagem lá, na verdade, né? E um texto, eu acho que o fato de eu ler muito me ajudou a escrever, e eu gostava muito da redação na escola, né? Eu empenhava na redação e desenho, eram duas coisas que eu adorava. E eu, com 16 anos, eu fui fazer o teste na redação do Cruzeiro, que era ali na Rua Santa Clara ainda. Olha só como as realidades eram diferentes, né? Com 16 anos, eles me aceitaram para fazer o teste, era assim, uma semana de trabalho, eles te davam a pauta, você ia, fazia a matéria, voltava e escrevia, e depois de uma semana eles falavam se você dava para coisa ou não. Eu brinco que eles pegavam para criar. Né? Naquela época, o jornalista pegava o jornalista para criar. Né? Como não tinha curso aqui, né? Então eles pegavam muito o pessoal do redator, só que eu estava no primeiro ano do redator ainda. Né? E o jornal funcionava da tarde para a noite. Né? Tinha um cara que entrava de manhã, como não tinha essa coisa da internet, era muito em função do jornal do dia seguinte, tinha um repórter que entrava de manhã, mas o grosso da redação, inclusive o editor-chefe, entrava às 2 da tarde, 1h30 da tarde, o pauteiro e tal, né? E ia até a noite. Aí eu falei, bom, eu vou terminar o curso e depois eu volto. Mas eu fui aprovado no teste. Eu lembro do José Maria Tomazella, que é correspondente do Estadão. Ele era secretário de redação na época, né? Zé Maria Tomazella e a Nerli Pérez Gonçalves. Nerli, grande Nerli. Aliás, um beijo, viu, Nerli? Nerli, saudade, uma pessoa sensacional. Queridíssimos, assim, adoro esse pessoal. E por isso que eu digo que eu tive grandes mestres, né? E eu lembro que o Zé Maria chegou na minha mesa, assim, ali na Santa Clara, né? Falou assim, você tem carteira profissional? Já falei, não, mas eu posso providenciar, tal.
Você foi aprovado no teste, traga sua carteira e tal. Mas eu não pude ficar porque eu preferi terminar o curso, e foi uma decisão acertada, né? Porque o curso foi muito bom também, né? Eu tive vários ali professores maravilhosos, né? Mas era um curso muito libertário. Tinha 2 professores ali, um deles é falecido, você deve ter conhecido, uma pessoa incrível, o Carlos Camargo Costa, Sim, o Carlinhos, sim. que foi depois diretor do GEPASSE. Foi coordenador de cultura, não sei se era coordenador que era o termo, delegado de cultura. Delegado regional de cultura isso, do Estado de São Paulo. Na oficina cultural ali, Grande Otelo, né? Exatamente. Era sensacional. Antes de tudo, ele foi assessor de imprensa do Teodoro Mendes. Exatamente. Ele foi o primeiro assessor de imprensa de Sorocaba. Ele era sensacional. E o outro, que é meu amigaço até hoje, a gente tem contato e troca sempre figurinhas, está sempre trocando mensagens, que é o Roberto Samuel Sanches. Roberto Samuel, foi meu professor também. Foi seu professor foi também? Professor também. Roberto é uma pessoa incrível, né? Sensacional. Ele tem a história dele é fabulosa, é incrível. E é um cara assim, acolhedor. Ele não deixou de ser professor a vida toda, né? Então nós temos um grupo daqueles alunos do Getúlio, né? Que está todo mundo lá, né? Eu era da mesma turma da Selma Said, por exemplo, a saudosa Selma Said, né? Nos deixou cedo, né? Mas ela era da nossa turma. Então, acho que foi na penúltima, ou antepenúltima turma do grupo de redator. Então, aquilo para mim foi a minha grande escola. E depois a redação do jornal, né? Onde eu trabalhei com a Nerli, aí fui trabalhar com a Nerli, com o Tomazella, Sérgio Coelho de Oliveira, né? O Homero Moreira, querido filho, né? Que aliás faz tempo que eu não vejo o Homero. O Homero, ele era assim um grande didata, sabe? Ele reunia a redação dele todo dia, às 14h, né? No começo do expediente. Hoje é impensável isso, né? A redação começa já quando você acorda, né? E ele fazia a crítica do jornal do dia, aí comentava, sabe? Olha, aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. Então eu via ele assim como um grande orientador mesmo, um professor mesmo, né? E como ele teve muitos outros, né? Geraldo Bonadio, que até hoje conversamos hoje por telefone. O Geraldo Bonadio integra o nosso grupo de blogueiros lá do Terceira Margem, né? Então temos contato até hoje. Muita gente boa, muita gente boa. Eu fiquei 14 anos lá, fui de repórter, editor de Mais Cruzeiro, vi nascer o Mais Cruzeiro, né? Que no início era semanal, depois ficou diário, mas no começo era um caderninho, era tabloidinho, semanal, 16 páginas, né? Fui editor do Mais Cruzeiro, depois passei a editor de primeira página, trabalhei com o Cláudio Oliveira, trabalhei com o Joaquim Gil, que hoje é do 247, né? Joaquim Gil de Carvalho Filho, e com muitas outras pessoas. A citar nomes é até sacanagem, porque a gente vai deixar muita gente importante de fora. Mas aí cheguei a editor executivo, né? E editor de primeira página. Foi por acho que uns 6 anos assim, editor de primeira página. Em 95 eu não aguentava mais jornal. E aí eu pedi para sair. Não aguentava mais aquela pressão do fechamento, sabe? Eu sentia que eu ia infartar. Os deadlines da vida, né? E aí eu fumava muito, sabe, João? Fumava muito, podia fumar na redação, né? Eu tinha meu cinzeiro desse tamanho, assim, e cheio de bituca, né? Impensável hoje, né? Impensável. Quando você conta essas coisas, as pessoas, eu imagino o pessoal mais jovem que não conhece, fala, mas como assim? Podia fumar? Podia. O pessoal fumava no restaurante, você estava comendo aqui, o cara estava do lado ali, acendendo cigarro, né? Acho que era ter uma condição para ser jornalista, né? O cara que não. Eu lembro que o Homero não fumava. E o Homero reclamava muito dos fumantes, mas nós éramos maioria ali na redação. Esmagadora, né? E o Homero tinha uma tosse comprida, assim, uma tosse seca, sabe? Eu me sinto meio culpado pela tosse do Homero, porque ele era fumante passivo ali, né?
todo mundo fumando, né? Era uma névoa, assim, a redação, né? Mas numa época que não tinha computador também, podia deixar a janela aberta, né? Depois, quando veio o computador, ficou mais complicado ainda, porque aí a fumaça ficava retida lá dentro, né? Tinha que ficar no ar-condicionado, né? Então, é, trabalhei ali até 95, 95, aí eu já estava casado, né? Eu casei com 22 anos, com 21 anos, de 22 eu me tornei pai pela primeira vez, depois com 27 tive meu segundo filho, a Ana Júlia e o Zé Otávio, né? Casei com a Sandra. A Sandra é jornalista também. Sim. Ela é diplomada, ela tem o diploma grande Sandra. da FIAN, Sim. né? Então, já tinha... E assim, a Sandra, eu sou eternamente grato a ela, sem querer estender muito, assim, porque assim, eu estava saturado de jornal, tinha 33 anos, estava vendo que eu ia infartar lá dentro por causa daqueles horários de fechamento. Não, porque eu adorava a atividade do jornal, mas era muita pressão de fechamento. E conforme a cidade foi crescendo e tinha que entregar o jornal cada vez mais longe, né? Então a oficina fazia muita pressão na redação, por causa dos horários, tudo mais, né? O Cruzeiro era o jornal mais importante do interior do estado, né? Ele era uma das maiores tiragens, se não fosse a maior tiragem. Era o segundo maior tiragem do interior. Se não me engano, a primeira era de um jornal de Campinas, que eu não vou falar agora para não errar o nome. Mas eu me lembro, quando eu cheguei em Sorocaba em 88, o Cruzeiro era um negócio assim... a gente tinha, eu não conhecia, mas quando eu cheguei, o pessoal falava, eu lia o jornal, eu vim para trabalhar em rádio, então a gente recebia lá, e o pessoal falava, Fábio, esse jornal é o jornal mais, se não for o mais importante do interior, então era uma das maiores tiragens, eu me lembro disso, né? Em número de leitores, Nós tínhamos nos anos 80, em meados dos anos 80 aí, nós tínhamos uma população de uns 300 e poucos mil habitantes e uma tiragem de 30 mil exemplares. Quer dizer, 10% né? Da população. 10% da mínimo, população, né? Que você calculava aí uma leitura de 2, 3, 4 pessoas por jornal, né? Ele cobria a cidade, né? Depois a gente viveu essa transição toda, né? E eu não sei, eu estava assim querendo fazer uma coisa diferente, saí. Pedi para sair, né? Me mandaram embora. Nesse ponto eles foram muito legais assim comigo, né? Porque eu pude receber um fundo de garantia, tudo mais. E fui fazer televisão. Estava chegando o Multicanal em Sorocaba, que é a bisavó da NET, né? Depois virou Multicanal, depois teve uns outros nomes lá. E fomos fazer televisão, porque era um sonho meu fazer televisão. E o que eu estava falando, sou eternamente grato a Sandra, porque eu acho assim, qualquer pessoa chegaria e falaria assim, pense 2 vezes, você tem um emprego com carteira registrada, com convênio médico, né? Editor executivo, tem um cargo importante e tal, né? Pensa 2 vezes. Oi. Tio Finés. Oi. Você falou que você é diretor executivo de vídeo, né? Diretor, editor executivo de jornal. Do jornal, oi. Do jornal. Você vai fazer minha história? Eu vi que você tem um monte de livro aí. Você já tem uma história para contar? Você tem experiência de vida para contar, Mascotinho? Você vai contar o quê? Não me venha com a história do tsunami, Mascotinho. O meu cachorrinho Tsunami. Eu quero saber a historinha do Tsunami. O nome do cachorro dele é Tsunami. Então eu vou falar um negócio para você. Todo convidado que vem aqui, ele fala do Tsunami, aí o convidado fala, nossa, mas o maremoto, tal, aquele que deu. Ele fala, não, o Tsunami é o meu cachorro. Eu vou falar uma coisa. Ô, Mascotinho, vamos contar essa história. Quer que conte a história do Tsunami? Depois você passa lá. Conta a história do Tsunami. Depois você passa lá na loja de ideias lá, o Finês ajuda você lá, tá bom? Você viu que ideia legal do Tsunami? É verdade, vamos contar a história do seu cachorro. Mas toda ideia é uma ideia legal para livro, né? Sim. Assim, no caso aí, acho que seria um livro infantil, né? Do Tsunami. Do Tsunami, né? As aprontações do Tsunami. As aprontações do Tsunami. Né? Então, Finês, falou, aí a Sandra deu aquele apoio para você, aquele suporte. Fomos juntos. E aí nós não entendíamos nada de vídeo, nós nos associamos na época com o Wellington Kermes, sim. Que era videomaker, né? Ele tinha já uma equipe
chamava Casa da Imagem. Então a Loja da Ideia se uniu à A Casa da Imagem. Nós lançamos um dos primeiros programas de TV. Eu lembro que tinha a Flávia Dalgisa no SBT. Isso. Né? Tinha um outro programa que chamava TV Faces na Metropolitana, né? Mas na TV a cabo, particularmente, foi acho que o primeiro ou segundo programa da TV a cabo em Sorocaba, do antigo canal 7 da Multicanal, né? Que era o canal da cidade. Que era o canal comunitário. Eles eram obrigados a ter o canal comunitário, né? Só que a gente pagava pelo horário. Né? Então, no fim, acho que virou a TV Com, né? Sim, hoje eu acredito que seja a TV Com, né? Que acho que continua havendo essa exigência de que a TV a cabo tenha um canal comunitário, isso. Para as produções locais. Né? Então nós fomos lá e a gente lançou o Extra, a revista de Sorocaba na TV. Era um programão, assim, uma revista cultural, sabe? Passou tanta gente por lá. Eu tenho tudo em fitinhas gravadas, só que era um sistema Hi8. Preciso arrumar uma câmera Hi8 para ver se ainda dá para fazer a leitura, tudo analógico, né? Para digitalizar aqueles programas, porque tem muita. Olha, tem uma entrevista com o Luizito Marins, entrevista com o Valdemar Iglesias, entrevista com o Ogique Vieira. Quem você possa imaginar, né? Armando Oliveira Lima, todo mundo que estava ativo na cultura naquele momento passou pelo Extra, né? E aí nós ficamos 2 anos, quando acabou, a gente pagava o horário na Multicanal, quando acabou o dinheiro a gente foi para a TV Metropolitana do Júnior, né? Sim. Que nos acolheu, de braços abertos lá, né? Ficamos mais um tempão lá, né? Depois não deu mais certo a parceria, porque, né, a questão de patrocínio era muito complicada, tudo mais, né? E surgiram essas outras atividades, assessoria de imprensa e edição de livros, né? Nesse meio tempo surgiu a questão da edição de livros, né? Aí, 2005, a gente estava fazendo assessoria de imprensa. Nós fizemos assessoria de imprensa para o Pedrinho Salomão, outra figura maravilhosa, né? Pedro Salomão José, o eterno presidente do Clube União Recreativo, né, que fazia os grandes carnavais em Sorocaba. Fizemos assessoria para o Recreativo, fizemos assessoria para Ozzy Koch, né? Aí, 2005, veio o convite do Djalma Benetti para integrar a primeira equipe do Bom Dia, né? Daí eu fui para o Bom Dia, né? A Sandra ficou na Loja de Ideias e eu fui para o Bom Dia. Mas foi uma passagem breve por lá. O Cruzeiro 2006 me chamou, daí eu fiquei até 2018 no Cruzeiro, 9 anos como editorialista e 3 anos como editor-chefe, né? E tive a sorte de trabalhar com diretorias assim, que intervinham pouco ou quase nada na redação, sabe? Eles davam sugestão de pauta. Você veja, eu fiquei 9 anos escrevendo editorial todo dia, porque o jornal era 7 dias por semana. Depois de um certo período lá, que ele deixou de sair na segunda-feira, né? Mas já foi na fase final que eu estava lá. Então, eram 7 editoriais por semana. Sabe lá o que é isso? Você acordar e falar, hoje eu tenho que achar um tema, eu tenho que me aprofundar nesse tema, e tenho que dar uma opinião incisiva, que eu não gostava daqueles editoriais que falam que termina água com açúcar. Então, como se vê, é um assunto que precisa ser melhor estudado, né? Então, não disse nada, né? A opinião do jornal, queria né? dar uma opinião, né, sobre o tema. Então, mas aí você vai estudar Estado Islâmico em um dia, né? E eu fazia isso, eu ficava mais tempo pesquisando do que... às vezes eu ficava mais tempo pesquisando e depois revisando do que escrevendo propriamente, né? Porque eu sabia que depois da minha última revisão já não tinha mais revisor, né? Já ia direto para a fotocomposição lá Então, fiquei 9 anos escrevendo. Isso porque lá em 95 eu estava tão cansado do jornal que eu falei, não quero escrever nunca mais na minha vida. Parece que depende da gente, né? Queimei a língua, não né? depende da minha vontade, né? É muita pretensão. É muita pretensão. Do ramo achar que quem manda é você, né? Eu estava estafado, na verdade. Eu devia. Hoje teria um nome chique para isso,
né? Burnout. Que é o burnout, alguma coisa assim, né? É. Na época a gente falava, eu tava estafado, tava cheio, né? Tava assim, né? Com aquilo cheio, né? Então, mas eu fiquei, eu acho que a nossa geração, João, nós tivemos um privilégio que talvez nenhuma outra teve, talvez alguma... Nem terá, né? Nem terá. Eu espero que continuem, né, tendo, sim, mas lógico, por muitos milhares de anos ainda, sim, mas que foi essa coisa de você sair do jornal do analógico para o digital. Né? Você passou por tudo isso. De você é ver do tempo do linotipo ainda? Eu não cheguei a pegar o linotipo, né? Quando eu entrei no jornal já era offset, né? Uhum. A Tribuna de Sorocaba era composta aqui nesse jornal que tinha na estrada de Votorantim aqui, como é que era o nome? No Ipanema? Não, no começo, ali perto do Jardim Sandra, fugiu o nome. Eu não Folha me de Sorocaba, puta, eu vou ser injusto, é do Camilo Júlio. Jornal do Camilo Júlio. Né? Quem é da velha guarda vai saber. Era composto ali, já era sistema de composição. E no Cruzeiro também, já era o famoso a Maridana está Foton. dizendo aqui que você foi o melhor redator-chefe do jornal. Esse sabe de comunicação. Mas sim, o melhor não sei. O melhor na minha época, com certeza eu fui. Né? Eu era o único que tinha. Né? Mas é isso. Então, aí, mas você pega, você não chegou a pegar o linotipo, mas você pegou toda essa, vamos colocar assim, todo o processo de modernização, né? Você pegou desde essa composição, desde essa questão do offset, e aí você começou, né? Antes do computador, né? Máquina de escrever? Ainda era máquina de escrever, né? Lexicon, né? As transformações que a gente viu, chegou um momento que a diretoria da fundação quis montar um museu da imprensa e me encarregou, porque eu era coordenador do projeto, além de editorialista, eu era coordenador do projeto Memória. Né? O projeto Memória que o Geraldo Bonadil começou, né? E eu dei continuidade. Digitalizou, na época, era um jornal de 120 anos, né? 120 anos de jornal, né? Sendo que a partir de 94, quase 100 anos de jornal, porque a partir de 94 eu já tinha o PDF, né? Então, nós pegávamos edição por edição, era fotografada, era tratada, e isso tudo está na internet hoje. É uma grande fonte de consulta, está no acervo digital do Cruzeiro do Sul. Né? Então me encarregaram de montar o museu da imprensa. Aí eu fui lá para aqueles depósitos que tinha lá para o fundo, falar, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma reveladora de chapa, vai para o museu. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é um... Né? Tinha lá linotipo, tinha a máquina linotipo que foi preservada lá, né? Mas eu já coloquei no museu a máquina de escrever, a máquina de fotografar, com o tamborzinho de filme do lado, porque a foto já era digital, né? Falei, as crianças que vierem aqui, elas vão olhar para isso e falar, o que é esse tamborzinho aí, tio? Né? Porque a foto já era digital naquele momento, a foto digital entrou acho que em 2003. Custava não sei quantos $1.000 uma câmera para fazer uma foto de 300K, um negócio absurdo, tudo de começo, né? Baixa resolução, né? Mas o jornal comprou, né? E substituiu as câmeras e tal. Então aquelas câmeras de filme de revelar, né? Foram para o museu. Lauda, Joel. A Lauda, que tinha o cabeçalho do jornal, o nome do redator, retranca, número de linhas, exato, né? Tinha aqueles espaços para diagramação, fazer as anotações dela lá, né? Exato. Corpo tal, não sei o que tal, né? Achei umas matérias em lauda, na minha gaveta mesmo, tinha matéria em lauda lá, e botei no museu. Então você vê, eu vi a primeira fita de videocassete chegar na casa do meu irmão. Falei, mas o que é isso?
Ah, vai dar para assistir filme em casa agora, escolher o filme que a gente vai assistir. Ah, mas isso não vai dar certo no Brasil, porque vai ter que legendar os filmes, tudo, né? E imagina, olha a cabeça, né? O primeiro filme que eu assisti foi o musical Hair. É. Maravilhoso, né? Nem precisava de Não é Hairspray, tá? Não é o não é Hairspray com o John Travolta não é e tal. shampoo, Não, é o Hair. é o Hair. Hair. O Hair. Que é um filme sensacional, um musical Sensacional, incrível, musical, incrível. que por sinal estreou no teatro em 67, no Teatro de São Paulo, dirigido por um sorocabano, Ademar Guerra. Ademar Guerra. É, Grande Ademar Guerra. com Sônia Braga, com Luciano Bogos, com uma série de artistas que depois fizeram sucesso aí, né, no cinema e na TV. Né? O pessoal falava, Finês, eu me lembro quando tinha aí as locadoras, né, de vídeo, de videocassete, e o pessoal comentava, daí depois veio DVD, Blu-ray, aí começou a dar uma... E eu lembro que o pessoal comentava o seguinte, não, vai acabar esse negócio de locadora, mas isso, a locadora estava no auge, não, isso vai acabar, você vai poder alugar o filme da sua casa. Aí a gente ficava pensando, você paga e a locadora, né, tal, disponibiliza o filme para você assistir. A gente fala, mas como que os caras vão fazer isso, pô? E aí hoje você tem os streaming, né? Mas eu não sei, eu vi uma história de que a Netflix começou como locadora, né? Não sei se é verdade, também não sei, se é lenda. Né? Mas assim, a tecnologia, eu me lembro a minha origem de... Eu digo o seguinte, eu comecei a trabalhar com comunicação, primeiramente no teatro, fazendo shows e tal, de humor, depois eu fui para a TV e depois que eu fui para o rádio, eu fiz o inverso, né? O pessoal antigamente fazia rádio e ia para a TV. Eu fui primeiro para a TV, depois para o rádio. Mas no rádio eu peguei o disco de vinil, cartucheira, essas coisas aí. E o pessoal falava do CD, falava que ia chegar uma época que você ia ter o CD e tal, disc laser, e a gente ficava imaginando como seria aquilo. E depois o pessoal falou, não, vai ser tudo no computador, você vai clicar lá, vai apertar o botão e vai tocar a programação. Eu falei, mas como assim? Porque, como você falou, saía da redação do jornal exausto, cansado, a gente fazia 4 horas de locução no FM e a gente também saía exausto, porque eram 4 horas que você colocava música por música, cada disco, você rodava todos os comerciais, você tinha 4 intervalos por hora, então você tinha 16 intervalos, mais as músicas, e era você que controlava tudo, né, como locutor de FM. No AM você tinha o operador e o locutor, mas na FM eram 4 horas, e você saía de lá, né, porque era muito puxado, e como a gente tinha que ficar muito atento o tempo inteiro, porque você não podia... dar buraco no ar, né? Estranho falar buraco, mas aquele silêncio no ar, você não podia. Se você fizesse isso, o diretor artístico comia seu fígado, né? Então, e a gente também ficava pensando nessas questões da tecnologia, né? Como é que isso vai mudar? Aí o pessoal falava, você ficava assim, né? Mas como assim, uma luzinha, laser? Mas o laser não é uma luz? Não é uma... E a gente ficava pensando como é que isso ia funcionar. E eu, no meu tempo de faculdade, eu também revelei filmes, eu também entrei na câmara escura, tinha que revelar aquele cheiro de vinagre, então, né? Eu montei um laboratório fotográfico no quarto de casa. Eu aprendi a revelar filme PB, né? Sim, preto e branco, né? Numa certa época. E eu mexia com aquelas químicas todas, o revelador, o fixador, tinha as bandejas, a luz vermelha. O filme, para tirar do tambor, era totalmente no escuro. No escuro, porque senão velava, você perdia todas as fotos. E eu revelava profissionalmente, até porque tinha um cliente, acho que eu posso falar, o Rubinho Maximiliano. Sim, o Rubinho Maximiliano. Que ele fazia o Jornal do Carro, né? Sim. E uma época eu revelei para ele, para então a esposa dele, a Bernadette, né? Saudosa também, Bernadette Marques. E você vê, é outro universo, né? Nós tivemos uma capa do Mais Cruzeiro, eu era editor do Mais Cruzeiro, que falava do CD, da novidade CD. Então a capa era assim, tá lá no acervo lá, digital, se procurar, acha. Era assim, uma foto de um vinil assim, e o título é um título meu. Você vê como eu sou péssimo de previsões, né? A caminho do museu.
E aí falava do CD, da maravilha que era o CD, até o que estava chegando. O Homero Moreira foi ouvir CD na casa do Nilson Lombardi, maestro Nilson Lombardi, ali no Sofia Cheda. E o Homero colocou aquele fonão de ouvido assim, e falou: Finês, eu chorei. O som é tão puro. Acho que o Nilson foi o primeiro aparelho de CD de Sorocaba. Nós temos uma entrevista gravada com o Nilson Lombardi também. Compositor. Então, você veja, né? O CD passou, foi, o vinil está aí valorizado, né? Revalorizado. Hoje a gente ouve música. Eu ouço no YouTube Music, né? Mas tem Spotify, tem Deezer, tem plataformas mil digitais. plataformas, né? Eu paga R$20 por mês e ouve o que você quer, quiser, né? E se não quiser pagar, tem que aguentar umas propagandas lá, mas ouve também. Mas você ouve, né? Você monta a sua playlist. Isso, monta a playlist. É outra história, né? Então, assim, eram coisas inimagináveis. Imagine que o CD, o vinil estava a caminho do museu, o CD já foi para o museu. Né? Hoje os computadores já não vêm mais nem com leitor de CD, de DVD. Né? Não tem. É interessante, né, Felipe? Porque nós somos contemporâneos, né? Você é de 62, eu também. Nós somos contemporâneos. Foi um ótimo ano esse, ótima safra. Ótima safra, só os melhores. Mas assim, você se lembra que a gente atravessou toda a década de 70, a nossa adolescência, pré-adolescência e adolescência foi, né, anos 70. O início da nossa vida jovem foi no final dos anos 70, viramos 18 em 1980, né? E a nossa vida adulta e tal, e aí também se desenvolve ao longo dos anos 80 e 90. Mas as mudanças naquela época, elas demoravam muito, né? Muito. Agora, depois que veio, como você falou, o CD, isso foi de uma velocidade e cada vez é maior que assusta, né? Você fala, não, mas já... Porque o CD, como você falou, já virou peça de museu, né? Tantas coisas que a gente fala, isso aqui, moderno, já era também, já não vai mais, né? Então, realmente. Agora, Finês, tem uma... Fala, Mascotinho. Ô, tio João. Ô, tio Finês, vocês estavam falando aí de filme? O meu também vai ter o Spotify. Você vai ter um Spotify? Do quê? Do filme lá. Vou fazer assim... Você acha que isso vai ser bom? Eu acho que vai ser legal. Sei. E você também vai escrever um filme pra mim, não vai? Vou. Nós vamos fazer um filme pra você. Vamos juntar nós vamos escrever uma bela história pra você. Eu e o Tsunami. Você e o Tsunami. Você e o Tsunami. Eu e o Tsunami. Criar um TikTok pra ele com o Tsunami. Já tá bom. Se o Tsunami não aparecer, não precisa nem aparecer. Vai ter 430 mil curtidas lá. Não tenho dúvida. 500 mil curtidas. Viu? Hoje é assim, né? Hoje é assim, as coisas estão assim, né? Então você conta, eu te ensino umas piadas, viu? Umas piadas meio sujas, assim, mas que dá para contar assim, né? Na sala de casa, assim, umas piadas. Tem que tomar cuidado, hein? Pesadas. Mascotinho. Pesadinha, piada para criança, assim, criança marota. Mas você for um site, você faz uma conta de TikTok, né? De piadas, vai ser o maior sucesso. Vai ser mesmo. Vou querer. Essa carinha de sapeca aí, né? Esse TikTok aí na porta e fazer TikTok. TikTok, isso mesmo. Finês, vou pedir pro Emerson localizar. Eu mandei umas fotos para ele. Finês, nós tivemos um evento em Sorocaba que foi assim uma coisa. Ela é tão estranha, tão esquisita, que é isso aqui, ó. Tô louco. Isso aqui eu não vou nem falar o que é. Fale você, porque você participou ativamente disso aqui. Ativamente. O que é isso aqui? Não tão ativamente, porque eu não cheguei a ser... Você não foi na praça beijar? Não beijei ninguém. Nessa noite aí. Você não? Incrivelmente, assim, nessa época então, não... Aqui, ó, só para localizar. Essa aqui é a Praça Coronel Fernando Prestes, do centro de Sorocaba. Você que não é de Sorocaba, a praça não é mais assim, né? Isso aqui era um palco de pedra, que era um espelho d'água, e era onde aconteciam os grandes eventos da cidade. Era nessa praça, não é isso? É aqui, ó. É o palco de pedra, né? Aqui.
Mas já tinha esse palco de pedra Pois é, aí, isso aqui é Joel? 81. Essa foto, ela foi tirada de um arquivo da Porque eu, noite eu da coisa. lembro da A pérgola pérgola lá para em cá, isso. cima, Mas né? já era o palco de Já pedra. tinha, eu não É, sei, já tinha. minha memória é péssima. Aqui atrás eram banheiros, né? Os banheiros eram subterrâneos aqui. Agora, essa é a noite do beijo. Mas é uma outra imagem aí, Emerson. Que, aliás, era muito legal esse palco. Eu vi Muito, Guilherme muito. Arantes nesse palco, vi Inesita Barroso nesse palco. É. Tem uns governos que conseguem piorar a cidade, né? É. Impressionante. Aqui, ó, beijem-se, sejam Sejam criminosos. criminosos. O que significa É. isso? É para quem não conhece a história Pra quem de não fora. sabe, eu vou o que é? resumir. Conte para nós aí. Então, assim, nós estávamos lá na nossa vidinha, né? Acho que estava no final já do terceiro colegial, terminando o colegial, né? E quando veio a notícia de que um juiz de menores de Sorocaba tinha baixado uma portaria proibindo os beijos cinematográficos em ambientes públicos, né? Baixou uma portaria proibindo os beijos lascivos. Aí ele usava lá uns termos lascivos. Ó, deixa eu só pegar um pedacinho aqui. Eu fiz questão de trazer um pedacinho aqui do juiz que mandou. Ele diz o seguinte: foi expedido no dia 28 de janeiro de 1981 e dizia o seguinte: ele considerou alguns tipos de beijo como libidinosos e, portanto, obscenos. Isso acabou gerando indignação entre os jovens da cidade. Na época, Sorocaba tinha mais ou menos 270 mil habitantes. Só que os organizadores, o Batistella foi um deles, né? Foi um deles. Os organizadores esperavam 30 pessoas, foram 5 mil até a praça. Exatamente. E aí, como é que foi? Aliás, você fez uma música, né? Eu compus, o Batistella, na época não tinha celular, né? Eu tinha um orelhão na esquina de casa, eu morava ali no Além Ponte. E eu lembro de que o Batistella, conversando com ele pelo orelhão... Roda uma outra foto aí, Emerson. Dá para você compor uma música para a gente cantar lá. E eu tinha um parceiro que continua até hoje, né? O Carlos Batistella. É o Batistella. Fazendo, dando a palavra de ordem ali, né? Aí a coisa já tinha fugido do controle. O Batistella fotógrafo e também trabalhava com vídeo, né? O Batistella não... Tinha isso também, né? Não sei se ele teve um tempo que Carlos Batistella é designer. Tá. Ele fez uma carreira toda como designer de revistas, tudo mais. Tem o João Batistella, o irmão mais velho dele, que é fotógrafo. Então é esse mesmo. E tem o Mauro Batistella, que eu acredito que seja, eu não sei bem, mas é da família, é o irmão mais novo. Que eu conheci as irmãs mais novas dele, né? Conheci os pais dele, eu frequentava a casa dele. E gente muito boa. E esse evento como é que foi? Então foi assim, a gente começou a agitar. Né? Não tinha rede social, não tinha nada. Sim. Né? A gente era telefone, e teve uma comissão que foi até os jornais, né? Teve uma comissão, saiu uma matéria que eu lembro no Diário de Sorocaba, né? Convidando as pessoas para fazerem um manifesto, dizendo que os jovens iam fazer um protesto contra aquela portaria que proibia o beijo, né? Que a gente, na verdade, a gente estava cansado de repressão, né? Nós crescemos na repressão, né? Em plena na ditadura militar. Na ditadura. Minha mãe, de saudosa memória, Dona Lola, ela tinha medo, ela falava para mim: olha, Carlinho, né? Olha, Carlinho, né? Olha, Carlinho, né? Não vai se enfiar, não se meter com político, com esses negócios aí, porque, viu? Sumiam com as pessoas, prendiam as pessoas, torturavam, né? Então, tinha essa coisa, né? Então, pelo amor de Deus, não vá, se tiver grupo discutindo política lá, você fica fora, não vai ficar em reunião, né? E é lógico que a gente ia discutir política na escola, né? Claro. Né? A obediência tem limite. Mas assim. Aí reuniu o pessoal, 30 mil pessoas. Aí foi um evento, eu não sei como que essa notícia foi correndo de boca em boca, né? Mas acho que teve alguma mídia maior que deu, né? Assim, o Diário, eu acho que deu. O Cruzeiro, eu acho que não lembro se o Cruzeiro deu alguma coisa. E eu sei que nessa noite não tinha TV aqui,
né? Veio TV de São Paulo. Sim, eu lembro. Veio. Eu morava em São Paulo, não conhecia Sorocaba, eu morava em São Paulo e eu me lembro da matéria. Veio uma equipe de São Paulo, né? E aí eu lembro dos casais ali na pérgola se beijando, O beijaço. né? E fazendo beijos para a TV filmar, tal. E interessante, eu tinha uma dupla, eu gostava muito de compor, né? E eu tinha uma dupla que eu mantenho até hoje com o Celso Diniz de Oliveira, o Celso Magrão, que hoje ele tem uma escola de música com a Cris, a mulher dele, lá em Campinas. Então nós compunhamos muito, participávamos daqueles festivais do Recreativo, né? Tocamos, fomos até Araras, até São Paulo, tocamos no Copan, tocava bastante em festivais e tudo mais. E o Batistella me pediu para compor uma marchinha falou, não falou marchinha, ele falou uma música para a gente cantar lá, um hino, uma coisa assim. E eu compus a marchinha do beijo, né? E a gente ia tocar, tá? Na pérgola fomos com violão eletrificado tal, e tinha um amplificador lá. Daí alguém ligou, provavelmente era 110, ligou no 220, puxaram um cabo lá, não sei da onde. Aí já diziam que era sabotagem. Que era da conspiração regime, sempre, né? O regime, mas eu não duvido também, viu, João, que alguém tenha, né? E a marchinha que nunca foi cantada, então, na Noite do Beijo, né? Mas ela foi cantada assim 20 anos depois, foi interpretada na Câmara Municipal num dos aniversários da Noite do Beijo, né? Se não me engano, pelo Livinho, né? Livinho Fonseca. Foi interpretada na Câmara Municipal de Sorocaba e assim, ficou na memória, não está gravado em lugar nenhum, ficou na memória da gente. Mas é uma música muito infantil, assim. Mas né? Vocês ficaram preocupados com isso, Finês? Com a repercussão disso? Não, então, eu saí. Quando o Batistella subiu no banco lá e chamou. Porque assim, ficou aquele monte de gente na praça, a gente não sabia o que fazer com esse monte de gente, né? Aí alguém teve a brilhante ideia de vamos fazer uma passeata, né? Aí eu falei, isso aqui não vai dar legal. Eu tive uma intuição assim. E eu tinha uma amiga que morava ali na Vila Hortência, e eu fui levá-la a pé para casa. Né? Ela morava numa quebrada ali da Vila Hortência, num lugarzinho assim meio escuro lá e tal. Mas eu digo que não rolou mesmo, não rolou beijo nenhum naquela noite. Né? Para mim, não. Para você, não. Foi a noite do beijo para os outros. Né? Mas quando eu vi o Carlos Batistella, abaixo o General Figueiredo, abaixo não sei o que lá, ditadura. Era o presidente na época. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar bom, né? Isso não vai dar legal. E eu já estava de saída mesmo, né? Eu falei, não vou entrar nessa passeata aí que isso não vai dar legal. Eu tive um pressentimento assim, porque era uma repressão política muito forte. Sim. Né? Aí quando nós fomos embora, no dia seguinte nós ficamos sabendo, né, pelo jornal que tinha carros de polícia foram depredados, teve confronto na praça, porque na volta da passeata a polícia tinha baixado na praça. Só que o pessoal, aquelas pedras portuguesas da praça, que alguém fez o favor de tirar também, a linda praça com pedras portuguesas. Ainda tem na Frei Baraúna. Na Frei Baraúna, que se não cuidarem, daqui a pouco vão botar um ladrilhão de garagem lá também, né? Então, porque esses nossos governantes maravilhosos, a gente, né, não espera muito. Então, a pessoa começou a pegar aquelas pedras e atirar, saiu foto, né? O Cruzeiro foi furado nessa noite, porque o repórter fez como eu. Ele achou que quando saiu, tinha horário para voltar para a redação, tal, ele voltou para a redação e deram uma notícia fria lá, noite do beijo, assim, assado, tal. Os jovens se reuniram na praça e, se eu não me engano, o Diário que deu o furo de reportagem, que foi o quebra-quebra, né? Aí eu tinha completado, né? Eu tinha completado 18 anos já, né? Mas como eu não tive assim, um protagonismo muito forte, eu fiquei uma semana, minha mãe falou, você não sai de casa, você não põe o pé na rua. Ela tinha medo que o DOPS me pegasse na rua, né?
Eu fiquei 1 ou 2 Olha semanas. lá o autor da marchinha que nunca foi cantada. Olha lá. Que nunca foi preso, mas já prescreveu, viu, o crime. Né? Aí depois veio a lei da anistia. Já foi também, anistiado já. tal, né? Não, aliás, a lei da anistia foi antes, né? Da Sim, Noite do sim. Beijo, né? É. Isso aí não foi ainda. Então, mas assim, teve colegas, não vou citar nome aqui para não Sim. criar constrangimento, que foram molestados drasticamente, que já eram eu não sei se eles acharam que eu não sei. Teve pessoas que já eram mais, digamos assim, maiores de idade, acho que maior de 20, assim. Eles acharam que eram, ou eles identificaram como sendo os cabeças do movimento, sei lá o quê. Que Eu sei que eu levavam tinha um colega meu, corrupção de menores. particularmente, colega nosso, que ficou traumatizado até hoje e não consegue falar desse assunto, porque o delegado chamava ele na delegacia e falou: vou te enquadrar na Lei de Segurança Nacional, que não tinha caído ainda, Sim. né? A famosa LSN, que era o terror, né? E era para terrorista mesmo, né? Para subversivo, tal. Não tinha caído a Lei de Segurança Nacional ainda, não tinha sido revogada. Isso então teve pessoas que sofreram. Eu, graças a Deus, não fui molestado. Fiquei com essa lembrança desse momento, né? Nem acho tão importante assim. Eu acho que foi uma explosão de uma juventude que era muito reprimida, né? Era muito reprimida. Eu não acho que a Noite do Beijo foi importante pela Noite do Beijo, mas assim, Pela movimentação, né? Chega, pelo foi uma basta, explosão. né? E a forma como projetou Sorocaba. Sorocaba tem, assim, o condão de se projetar nacionalmente de uma maneira negativa, porque virou um episódio do Bem Amado. Você lembra que tinha a série O Bem Amado? Sim. Eu lembro da Ilka Salaberry, que era a delegada de polícia, num jipe com o cabo do lado, dirigindo o jipe, e o outro com o binóculo. E aí, tá vendo alguém beijando? Tá vendo alguém beijando? Tirando sarro de Sorocaba. Então, até hoje, Sorocaba continua se projetando nacionalmente dessa forma, infelizmente, né? Pinês, falei para você quando nós conversamos e você veio aqui que passa 1 hora e a gente nem percebe, nós já estamos encerrando já. É muito boa. Queria que você falasse tão rapidamente sobre os livros que você edita, da Loja de Ideias. Você falou que você fez do Paulo Betti, né, autobiografia autorizada, e mais esse aqui, Forte e Vingador, do Clube Atlético Mineiro, né? Eu conto, nós contamos. A Loja de Ideias, ela começou em 93, como eu falei, né? Já existia antes, informalmente, mas ela existe com o CNPJ desde 93. E a edição de livros, esse aqui é um dos mais antigos, é de 2007. Por sinal, é um livro da Sandra, da minha sócia, né? Ela escreveu esse livro aqui. Depois ela fez um documentário também sobre o Circo Teatro em Sorocaba, que imortalizou. Esse aqui é o Március Newton, o Palhaço Tony, né? Essa geração do Circo Guaraciaba, do Circo Ordep, que tinha o Woody Rocha, a Guaraciaba Malhone, a Teresa Cavalcante, que está aí até hoje, cantora do rádio, né? Então, esse foi um dos primeiros livros que a gente publicou, né? E aí sempre foi uma atividade meio paralela, porque às vezes a gente estava trabalhando em outra coisa, estava fazendo assessoria de imprensa, mas aqui Forte e Vingador já é de 2017, você vê, 2007 e 2017. Forte e Vingador, do Imar Eduardo Rodrigues, eu falo que é um livro não é para torcedor do Cruzeiro, porque é a história do Galo. Do Galo, do Clube Atlético Mineiro. A época de ouro do Galo, né? O Imar é um cara de Belo Horizonte, que fez carreira aqui em Sorocaba como advogado, né? Mas, assim, torcedor, assim, de ir mesmo nos jogos na adolescência dele. Então, ele escreveu sobre a época de ouro. Então, ele fala sobre os jogadores, ele fez a seleção dele, o Dream Team dele, né? São algumas publicações. Aqui, quando eu passei pelo Cruzeiro, nesses meus últimos 12 anos de Cruzeiro, eu reativei a editora FUA, que antes era tocada pelo Geraldo Bonadil, antes de mim.
E a gente publicou, esse aqui foi um concurso de contos que nós fizemos, né? Então, foi um livro que eu editei pela editora FUA, mas foi uma edição minha, né? Essa aqui é a edição minha, da Sandra. O Tato, nosso filho, José Otávio, ele ajuda muito nas revisões. E esses dois são mais recentes, né, de 2024. Schmidt Jung é de uma autora, chama-se Helena Maria Jung. Ela é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uhum. Chegou até nós por intermédio de pessoas de amigos comuns. É um livro maravilhoso que no ano passado completaram-se 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Foi o primeiro grupo que veio organizadamente, a primeira imigração foi a alemã. Ainda começou em Dom Pedro I. E por indicação da Imperatriz Leopoldina, foram buscar os alemães lá, né? E por meio da história da família do pai e da mãe dela, ela conta a história da imigração alemã. E esse aqui é a linha de frente do nosso amigo jornalista Carlos Araújo, que a gente fez ali para o sindicato, a história de 70 anos do Sindicato dos Rodoviários, né? Que também conta toda. Olha aqui a dedicatória, tem aqui uma foto da repressão aqui, né? Na época de greve, né? Então é um livro maravilhoso também, porque ele vem contando, na verdade, ele começa contando a história dos transportes em Sorocaba, para chegar até a fundação do sindicato, para chegar até os dias de hoje, né? Então, esses são produções da Loja de Ideias, né? E bem diversificado, né? Muito diversificado. E muito prazeroso, porque sempre é um mergulho em um universo diferente, né? E agora, recentemente, a gente prestou serviços para geração editorial, né? Do Luiz Fernando Imediato, jornalista também, que foi do Estadão, né? Sim, conhecidíssimo. O Imediato, eu tive o prazer de trabalhar no livro do Autobiografia Autorizada, do Paulo Betti. Né? Então, para minha grata surpresa, né? Porque capa de livro é um negócio, essa capa é minha, essa capa é minha. Eu sou capista também, né? Dentre as várias coisas que a gente acaba desenvolvendo, né? Essa aqui não, porque o Imar já tinha esse desenho aqui, eu fiz a capa, mas já tinha essa ideia, né? Mas as demais capas, né? Aqui, inclusive, o título do livro foi sugestão nossa. Eu tive o prazer de mandar uma capa para a geração editorial, né? Falei, na verdade, eu mandei 3 capas, né? E é uma editora prestando serviço para outra editora, né? E foi aceita, sim, eles adoraram, amaram a capa, né? Eu fiquei muito feliz da vida, né? Falei, nossa, eu acho que eu sou bom nisso, né? Eu acho que sei lá, que tu leva o jeito para a coisa, né? E então eu trabalhei na preparação do texto, né, na revisão, juntamente com o Fernando Castilho, que é um outro escritor lá, é revisor também lá da Geração, né? E a equipe da Geração Editorial, fiz o projeto gráfico, né? E trabalhamos também para a editora Rútilo, do nosso amigo José Simões, né? Que publicou um livro que deve chegar logo aí à praça, né? Por enquanto ele teve uma pequena tiragem, né? Que é sobre o teatro sorocabano, né? Críticas de teatro sorocabano. Muito bem. Finês, então quem quiser conhecer a Loja de Ideias, tem na rede social, Loja de Ideias, Facebook, Instagram, tem tudo isso. Tá tem nas redes sociais. Só procurar, Loja de Ideias. Loja de Ideias vai encontrar. Aqui, Loja de Ideias, jornalismo e arte. Tem uma outra Loja de Ideias no YouTube que porque esse nome aí a pessoa usa para uma outra coisa, para uma consultoria lá, né? Entendi. Mas jornalismo e arte é você. Somos nós. Tem que olhar, tem que ter esse sol cor de laranja muito aí, bem. né? Finês, muito obrigado por ter vindo. Foi muito prazeroso conversar com você, ouvir um pouco dessa rica história da comunicação. Sorocaba é uma cidade muito repleta de ideias, de acontecimentos, e você
faz parte aí nos últimos, vamos lá, sei lá, 50 anos disso, tá fazendo, né, participando disso. Então, muito obrigado, viu, pela sua presença, valeu mesmo, foi muito enriquecedor, né, para o nosso assim, podcast. Como eu falei aqui, a gente fala de tudo, né, relembra, né, e antes da gente encerrar, o que você espera do futuro do jornalismo? Futuro do jornalismo, eu espero que vai levar mais 2 minutos, Joel, mas primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer imenso. Adorei estar aqui, adorei o mascotinho. Vamos fazer esse livro aí. Vamos fazer esse livro, Mascotinho, do Tsunami. TikTok do mascotinho. Então, mas assim, eu acho que nós estamos numa fase de encruzilhada, né? Principalmente agora com a inteligência artificial, em que ficou muito fácil eu pegar a minha voz, por exemplo, a sua imagem, e transformar e vou colocar palavras na sua boca, né? Então, eu acredito que tudo isso tende a valorizar o jornalismo feito por pessoas que existem de verdade, que você conhece, tá? O Zé Finez é confiável, né? Eu falo, é o pó de pirlim-pim-pim da comunicação, é a credibilidade, né? Porque vai chegar tanta coisa até as pessoas, vai chegar tanta informação, que ela não vai mais saber no que ela acredita, né? Então, como tem acontecido muitas vezes, né? Tem acontecido inúmeras vezes já, isso só tende a piorar com a IA, né? E a regulamentação é muito difícil, porque as pessoas publicam coisas no exterior, se você proíbe aqui internamente, o cara vai publicar na plataforma de outro país. Então é muito difícil de regulamentar, muito difícil de enquadrar. As redes sociais não colaboram, né? Eu acho que elas têm um controle muito fajuto assim, de anúncios fraudulentos, por exemplo. Tem anúncio fraudulento que eu já denunciei umas 5 vezes, vem aquela resposta xoxa, dizendo assim, não vai ser removido porque não contraria os princípios da comunidade. E o último que eu recebi do Google diz assim, o Google Ads simplesmente veicula, ele não tem responsabilidade sobre o conteúdo. Está escrito isso no e-mail que eu recebi. O Zuckerberg acabou de anunciar que não vai ter mais, né? Então eu acho que esse jornalismo comunitário, que você conhece olho no olho, fala, esse cara é confiável, ele tende, ou mesmo não comunitário, mesmo assim da televisão, né? Mas que você conhece a história daquele jornalismo, da internet, seja lá de onde for. Você conhece a história, você sabe, esse cara eu posso confiar ou não posso confiar. Agora, é o que eu sempre falo, o jornalismo profissional precisa começar a ser mais sério também, né? Precisa parar, criar vergonha na cara, resgatar os valores do jornalismo, imparcialidade, sabe? Pluralidade, né? Porque o que adianta eu me intitular, falar, não, meu jornal é sério, eu sou um jornalista sério. Daí eu chego lá e vou fazer uma coisa tendenciosa, só ouço um lado, não ouço o outro lado, né? Então, eu acho assim, a gente vê muito isso, infelizmente, nos portais ditos sérios, profissionais, a gente vê muito disso, notícia manipulada, né? Então, que você vê, faltou dizer isso, faltou informar aquilo, né? Então, eu acho que para chegar a esse nível de confiança, também o jornalismo profissional não basta falar assim, ó, eu tenho diploma de jornalista, eu tenho CNPJ, eu sou forte, eu tenho verba de publicidade, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma apresentadora bonita, eu tenho um apresentador que é um galã, não adianta. Sem sabe? Conteúdo, né? E chegar lá e falar as meias verdades que na verdade são mentiras, né? Não existe meia verdade, existe, né, Felipe? Existe, ou é verdade ou não é, como né? dizia uma velha propaganda da Folha, né? Existem muitas maneiras de mentir falando só a verdade. Né? E é isso, né? Então eu espero que valorize a informação bem feita. Ok. Finez, obrigado mais Muito uma vez. obrigado. Viu? Até a próxima. Até. Então a gente vai ficando por aqui com o Assim Podcast. Lembrando o seguinte, a partir da semana que vem nós vamos mudar de dia. O horário vai continuar o mesmo.
É isso, Emerson, 8h30. Então, 20 horas e 30 minutos ao vivo, depois fica disponível aí no nosso canal. Se inscreva no canal do Assim Podcast, se inscreva no Estúdio TV Digital. Então, a partir da semana que vem, a gente vai para quinta-feira, às 8h30 da noite, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau.